Olá, que alegria estar com você. Estamos na lição de número 8 agora. Estamos trabalhando com o tema o amor e a justiça de Deus. E nessa semana eu gostaria de trabalhar com você um pouquinho sobre alguns temas que eu acho assim complexos e de alguma forma um pouco difíceis. Livre-arbítrio é o título da lição. Amor e providência divina. O que é providência divina? A providência é um termo usado para descrever a ação de Deus no mundo, né? Mas como é que essa providência se relaciona, por exemplo, com o nosso livre-arbítrio, com o nosso poder de escolha? Como é que isso se relaciona com o amor de Deus? Outra pergunta que não quer calar e que nós podemos fazer é a seguinte: Deus determina cada detalhe da nossa vida? Ele determina tudo o que nos acontece? Ele predestina alguns para a salvação e outros para a perdição? Então vamos começar com a primeira pergunta, né? Deus determina tudo? Na sua providência ele determina tudo? E a resposta pode não ser muito agradável, porque Deus não determina tudo por uma razão muito simples. Ele, embora tenha todo o poder, toda a sabedoria, ele é onisciente, ele não determina o que devemos ou não devemos fazer no sentido de nos obrigar a fazer. Deus nos dá o que chamamos de livre-arbítrio, livre escolha. De alguma forma, o livre-arbítrio é um fator limitante da ação e da providência de Deus. Então, o texto de Salmo explica isso dizendo assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Salmo 81, 11 e 12. Interessante isso aqui. Lá na minha terra tem uma expressão, né? Larguei de mão. Em outras palavras, Deus largou de mão. Por quê? Porque a sua providência de bênção, de salvação, de vida para o povo era uma. Mas o livre-arbítrio do povo escolheu exatamente o contrário. Então, conosco acontece a mesma coisa, né? Vem à minha mente de novo aquele texto que já exploramos aqui em outras lições de Mateus, de Lucas, onde Jesus chora diante de Jerusalém, lá no final da sua vida, e diante da rejeição de Jerusalém, diante da iminente destruição de Jerusalém, dali a alguns anos. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, disse Jesus. Quantas vezes eu quis ajuntar, ou seja, a minha providência quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, no sentido de protegê-los, e vocês não quiseram. Ou seja, a providência de Deus é anulada pelo nosso livre-arbítrio. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que Deus se autolimita, numa expressão, num português simples, para retratar uma obra grandiosa de Deus, né? Deus também, nesse caso, não é responsável pelo mal. Muita gente quer atribuir a Deus o mal, que eles mesmos escolhem. Porque Deus deu o livre-arbítrio e o homem tem usado indevidamente, desde Adão e Eva até o fim tem sido assim, né? Uma segunda questão que se levanta aqui, além dessa que Deus pode determinar tudo, Deus tem poder para fazer tudo o que Ele quiser? A resposta é não. Embora a Bíblia chame Deus de Todo-Poderoso, Pantocrator, né, do grego, Apocalipse 1:8, você vai achar isto, Hebreus 1:3, Ele, Deus, ele não pode fazer aquilo que seja contrário à sua natureza e ao seu caráter. Em outras palavras, ele não vai forçosamente fazer alguma coisa, inverter alguma coisa que seja contrária ao seu caráter. E o seu caráter diz que ele é um Deus amoroso e que nos dá livre-arbítrio. Muitas vezes, e na maioria das vezes, o sofrimento nos vem por conta do quê? Do mau uso do nosso livre-arbítrio, né? 2 Timóteo 2,13 diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Eu lembro aqui de Jesus, por exemplo, né? Onde Jesus dizia lá em Mateus 19, para Deus tudo é possível, né?
Mas o próprio Jesus orou depois e disse: se é possível, ele falando para Deus, se é possível, se estiver dentro da tua vontade, dentro do teu caráter, se é possível, passa de mim este cálice. Mateus 26, 39. Então, embora Deus seja poderoso, ele não nos força, por exemplo, a amá-lo, a servi-lo, a obedecê-lo. Tanto é que o próprio Jesus disse assim: se, aqui é um condicional, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, o livre-arbítrio, eu costumo dizer nas minhas pregações, é a coisa mais linda, mais boa que Deus deu, mas é a pior desgraça para muita gente que não sabe usar. E nós, às vezes, não sabemos usar. E tem gente que vai queimar no fim porque não soube usar o seu livre-arbítrio. Mas também, sem livre-arbítrio, não existe amor. E se não existe amor, também Deus não existe. Não é? Deus é descaracterizado porque a Bíblia diz que Deus é amor. E se ele é amor, ele tem que dar livre-arbítrio aos seus filhos, às suas criaturas. Uma terceira pergunta. Deus determina, Deus pode fazer tudo. Há uma terceira pergunta. Deus predestina alguém? Presta atenção nesse texto de Efésios 1:11, diz assim: nele, digo em quem também fomos feitos herança, diz o apóstolo Paulo, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Aqui aparece a palavra predestina, que Deus predestina para todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então quer dizer que Deus tem o poder de determinar o meu destino. Né? Isso é verdade em parte. Por quê? Porque a palavra grega prohorizo, que é a palavra usada aqui para predestinação, significa decidir previamente. Mas o que Deus decidiu? Na Bíblia, essa decisão de Deus é sempre unilateral. Se você ler com atenção, vai ver que Deus sempre quer a salvação, ele nunca quer a perdição de alguém. Então não é uma predestinação, a Bíblia aceita a predestinação, mas ela não é dupla, ela é unilateral, sempre para a salvação, nunca para a perdição. Deus destina sempre para a salvação. Para a perdição é o próprio homem que se prepara. Isso deve ser entendido. Então você tem aqui duas expressões que inclusive o autor da lição usa de forma interessante. Primeiro, a vontade ideal, entre aspas, de Deus é o que ele prefere que ocorra, ou seja, nossa salvação. Mas existe também o que podemos chamar de vontade remedial de Deus, que é aquela que leva em conta as nossas escolhas. Então, a vontade ideal é que você seja salvo. Só que existe a vontade remedial também de Deus, porque muitas vezes você não aceita o amor de Deus, você não aceita a salvação de Deus, você não aceita o sacrifício de Cristo em seu lugar. Então, usando o seu livre-arbítrio, você vai estar perdido, correto? Então, essa vontade remedial de Deus envolve nossas escolhas, em decisões que muitas vezes nos afastam daquilo que Deus prefere. Se tudo ocorresse conforme a vontade ideal de Deus, nunca teria existido o mal. Mas a vontade remedial de Deus está aí para trabalhar com a realidade do mal, contorná-lo e finalmente destruí-lo no final. Esta é o resumo da mensagem de Deus. Ou seja, a gente podia resumir a lição desta semana, que, como eu disse, é uma lição complexa, difícil, e às vezes é alguma coisa que a gente precisa parar e pensar um pouco mais. Nós podemos resumi-la dizendo o seguinte: algumas coisas são ocasionadas por Deus, mas outras são o resultado das decisões livres das criaturas. Então, o livre-arbítrio e a vontade de Deus andam juntos de forma misteriosa e, às vezes, para nós, até inexplicável. Por isso é que nós, muitas vezes, paramos e temos dificuldades para entender essas coisas aqui. Mas vamos terminar a lição de hoje dizendo o seguinte: o que nós podemos fazer para que nossas escolhas livres, o nosso livre-arbítrio, não entre em conflito com a vontade de Deus? Ou seja, simplesmente obedecer o que está escrito na palavra de Deus, é viver para Ele. E aí nós não vamos ter esse choque entre
livre-arbítrio e a providência de Deus, a vontade de Deus. E a vontade de Deus vai se cumprir em nós. Não importa o que vai acontecer, a vontade de Deus estará se cumprindo na nossa vida. Pense um pouco sobre isso, reflita, ore, converse com o seu grupo, seus alunos, e na semana que vem a gente volta para andar um pouquinho mais nessa nossa caminhada sobre o amor, sobre a justiça de Deus, sobre a providência divina e sobre a própria existência do mal e do sofrimento nesse mundo que logo vai terminar, e é por isso que trabalhamos, é por isso que oramos, e é por isso que eu estou orando por você também. Deus abençoe e até a semana que vem.